Então, aqui, pessoal, a atividade da quarta-feira, do dia 27, é a atividade sobre a cidade e o campo, a relação, né, dessas duas zonas, a zona rural e a zona urbana. Então, vamos entender um pouquinho o que diz o texto. O texto está falando que a cidade e o campo são diferentes, né? Tem funções e atividades diferentes, mas eles se complementam, um precisa do outro. Por quê? No campo, eles fazem a produção de alimentos, né? As matérias-primas também são extraídas do campo, como por exemplo, o milho, o arroz, o feijão, a madeira, os minérios são encontrados no campo. A pecuária, né? A criação de animais, são realizados no campo. E eles precisam fazer isso em grande quantidade para abastecer toda a cidade. Então, toda a população da cidade necessita de tudo isso que vem aqui do campo para sobreviver. Então, é aqui no campo que eles fazem a produção, né, de alimentos, de matérias-primas. E eles mandam lá para a cidade, para as indústrias prepararem as nossas roupas, os nossos calçados, empacotarem os nossos alimentos. Então, tudo vai aqui para a cidade. A cidade, por outro lado, é crescente no setor industrial, atividade industrial. Então, lá eles produzem muita tecnologia, então máquinas como as colheitadeiras, as semeadeiras, os tratores, as sementes, né, próprias do campo para ter mais produtividade aqui no campo. Então a cidade entra com tudo isso, com esse conhecimento, com essa tecnologia e faz com que o campo produza cada vez mais. Os transportes também cada vez mais modernos para poder fazer essa ligação entre cidade e o campo. Então nós sabemos que o campo precisa da cidade para produzir tudo isso, para ter aonde mandar, quem comprar. E a cidade sem o campo também não existe, porque todos que moram aqui precisam de alimentos, de roupas, todos os elementos para a sua sobrevivência, certo? Então, nessa primeira atividade, eu quero que vocês pintem esse desenho bem bonito, o campo e a cidade. E depois vocês vão escrever aqui com as palavras de vocês. Como que a cidade e o campo se relacionam? Por que que um precisa do outro? Tá bom? Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês essa relação, tá bom? Aqui é a continuação da nossa atividade de campo e cidade. Então, vocês vão observar essa imagem aqui com muita atenção para responder essas duas questões. Então, a questão da letra A. Há transformações nesta paisagem? Então, olha aqui, será que tem alguma transformação ou não? A letra B. O que o homem fez nesta paisagem? Então, qual a mudança que teve daqui para cá? O que aconteceu? Vocês vão responder. Aqui é número 5. Vocês vão marcar com um X o que tem na zona rural e na zona urbana. Então, estradas de terra, zona urbana ou zona rural? Predominante. Nós sabemos que na zona urbana também tem alguns locais que tem estrada de terra, mas aonde tem mais, aonde é predominante, tá bom? Muitas casas e prédios. Carros, ônibus, caminhões, casas simples, carros de boi e carroças, grandes avenidas, muitas lojas, poucos moradores, muitas plantações, ruas asfaltadas e movimentadas, fumaça de fábricas e criação de gado. Marcar um xizinho se ocorre na zona urbana ou na zona rural.